Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém? Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos bíblicos sobre o discipulado. Já visto que nós estamos enfrentando um momento muito difícil com o coronavírus e a ordem é para que fiquemos em casa. Mas mesmo em casa nós vamos estudar a palavra de Deus. E eu quero compartilhar com vocês então, continuar compartilhando sobre a vontade de Deus em relação ao discipulado. Ok? Eu quero só relembrar aos irmãos, através da leitura do texto de Mateus, capítulo 16, verso 24, onde diz: Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Amém? Eu quero começar esse texto pensando de que essas palavras de Jesus foram palavras do Senhor Jesus em resposta à postura de Pedro, quando o Senhor Jesus disse que teria que passar pelo caminho da humilhação, da rejeição, que ele passaria por tudo isso e que morreria. Pedro então disse: Senhor, eu não quero que o Senhor passe por isso, de maneira nenhuma o Senhor vai passar por isso, Senhor. E naquele momento Jesus repreende a Pedro então e diz: cala-te, Pedro, e fala para todo mundo ouvir, e referindo-se, olhando para Satanás, em outras palavras, né? Arreda-te, Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Claro que Pedro não estava possesso, né? Era um momento de fragilidade de Pedro emocional. Ele se envolveu tanto que ele não queria o sofrimento de Jesus, não é? Mas a gente sabe que o diabo usou dessa fragilidade, de repente, de alguma maneira, para tentar coagir, mover Pedro, não coagir, mas mover Pedro a falar essas coisas, né? Usou a própria carnalidade de Pedro. Mas Jesus o repreendeu, e isso que é importante. E então esses dois versículos é uma resposta à atitude de Pedro, às palavras de Pedro, né? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por minha causa, achá-la-á. Fica aqui então, só para nós recordarmos. São vários textos, outros evangelistas mencionaram as mesmas palavras, né? A respeito da palavra sobre o ser discípulo de Jesus. E para recordarmos também, vamos lembrar o que é ser discípulo de Cristo, né? Primeiro, ser discípulo é ser aprendiz de Cristo. É aquele que aprende de Cristo e aprende com Cristo, né? Isso é discípulo. E o discípulo também é uma testemunha. É aquele que aprendeu, conviveu com Cristo e se tornou uma testemunha. Foi o caso dos 12 discípulos que se tornaram apóstolos depois, né? Esses eram discípulos de Cristo. E depois, claro, com o passar do tempo, outros discípulos chegaram, certo? Mas quando nós olhamos a questão do discipulado, nós percebemos algo que é muito importante, que é a questão da renúncia, né? Para eu me tornar discípulo de Cristo, eu preciso renunciar. Renunciar. Por isso nós vamos falar um pouquinho sobre os componentes essenciais ao discipulado, que são dois na nossa lição, mas nós vamos destacar apenas um, que é a morte de si mesmo. São dois componentes, porque um é a morte de si mesmo e o segundo é a reprodução. Nós vamos falar hoje sobre a questão da morte de si mesmo, que é muito importante para nós. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que o chamado de Cristo para o discipulado é um chamado para a morte do eu. É uma entrega absoluta a Deus. Lucas ele usa essa mesma palavra de Mateus, dizendo, em seguida, lá em Lucas capítulo 9, verso 23, em seguida dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Por que cada dia? Porque a gente tem que lembrar que o ser discípulo, o discipulado, é algo contínuo. Todos os dias nós somos discípulos de Cristo, acordamos como discípulos de Cristo, vivemos o dia a dia como discípulos de Cristo, né? Então, o que isso significa para um discípulo? Que existe uma condição para você ser discípulo de Cristo. Seguir a Cristo impõe-se uma condição. Ou seja, uma coisa que nós precisamos entender também, que não é um mero perdão ou uma mudança de endereço para o céu.
pode ter certeza disso. Discipulado não é um mero perdão ou uma mudança de endereço para o céu. Antes, o grande alvo é para que o discípulo tenha participação na natureza e na santidade de Cristo. E ao mesmo tempo ser coparticipante da natureza divina. Olha que o ser discípulo é muito, muito profundo. É muito mais profundo do que nós imaginamos. Não é? Então, não é mero perdão, não é só uma troca, eu vou morar no céu, mas é a consciência de que o nosso alvo é nos tornar participantes da natureza, da santidade de Cristo e da divindade de Cristo. Isso eu vou mostrar biblicamente, tá? Para a gente poder entender. O primeiro texto está ali em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, onde mostra exatamente que nós somos transformados à imagem de Cristo. Né? O que nos transforma à imagem de Cristo? O que Deus usa para nos transformar à imagem de Cristo? 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, diz assim: E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor Espírito. Tremendo isso. Isso é muito forte. Somos transformados de glória em glória. Somos transformados de glória em glória. O segundo texto está em Romanos capítulo 8, verso 29, também onde fala que nós fomos chamados, predestinados para sermos conforme a imagem do seu Filho. Verso de número 29, capítulo 8, Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, qual o objetivo do discipulado? Qual o objetivo em nos tornarmos discípulos de Cristo? Andar como os discípulos de Cristo. Sermos transformados à imagem de Jesus Cristo. Sermos participantes da sua natureza, da santidade e da sua divindade. Eu vejo isso como um privilégio, né? E somente o discípulo é que tem essa consciência, porque à medida que ele vai crescendo, ele vai colocando em prática a palavra de Deus na sua vida, ele vai sendo transformado, a Bíblia diz, de glória em glória para ser parecido, para ser conforme à imagem do seu Filho. E falando da divindade, de ser parecido com a divindade, com o Cristo divino, 2 Pedro capítulo 1, verso 4, também fala sobre isso. Pelas quais, está falando das promessas de Deus, né? Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso a expressão tome a sua cruz dia a dia e segue-me. Negue-se a si mesmo e segue-me. Aqui a gente entende a profundidade, irmãos, da palavra ser discípulo de Cristo. Lembra que eu disse? Não é só perdão dos nossos pecados, não é só morar no céu, mas é nos tornar participantes, coparticipantes da divindade, da natureza de Cristo, da santidade de Cristo na nossa vida. À medida que estudamos a palavra, por isso é importante estudar a palavra, à medida que nós conhecemos o caráter de Cristo, à medida que nós conhecemos a pessoa de Cristo, como ele vive, como ele reage, como ele age, e a gente procura colocar isso em prática, isso nos transforma à imagem de Cristo, somos mais parecidos com Cristo, nos torna coparticipante da sua natureza, da sua santidade e da sua divindade, conforme as promessas do Senhor, conforme os textos que nós acabamos de ler aqui. Lucas, lá no capítulo 9, verso 24, continua dizendo: Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. A obediência à ordem de Cristo, segue-me. É isso que a gente precisa entender. Obediência à ordem de Cristo, segue-me. João capítulo 12, verso 26, ele diz assim: Se alguém me serve, siga-me. Se alguém me serve, siga-me. Ou seja, essa palavra é para mim e para você. Quando a gente diz: a quem você serve? Eu sirvo a Cristo. E a palavra dele é que se você serve a ele, então siga. Ou seja, dar a vida por ele. Amar mais a Cristo do que ao mundo. Amar mais a Cristo do que a minha própria vida.
E aí eu me entrego. Quanto mais eu leio sobre ele, quanto mais eu me aproximo dele, quanto mais eu me relaciono com ele, mais eu quero ser parecido com ele. É triste saber, por exemplo, que muitos dentro das igrejas evangélicas são mais parecidos com certos pregadores, certos preletoras, né? Tem até o jeito de falar desses homens do que propriamente parecido com Jesus. Paulo ele chama muito a atenção da igreja de Corinto em relação a isso até, né? Quando a igreja se divide por causa de Apolo, por causa de Pedro, por causa de Paulo, Paulo diz assim, olha, eu não batizei muito de vocês, não foi eu que morreu por vocês, nem tanto Pedro nem Apolo, Cristo morreu por vocês, né? Então ele chama a atenção para que nós tiremos os olhos desses homens, desses ídolos vivos, e que a gente olhe para Cristo, queira ser parecido com Cristo. Porque olhando para a tua palavra, olhando para os seus mandamentos, colocando em prática, nós vamos ser transformados, como diz Romanos, de glória em glória, para ser parecido com o Senhor. Predestinados, chamados para sermos conforme a imagem do Senhor. Por quê? Porque Ele é o nosso discipulador. Certo? Isso é importante para nós. O que Jesus quer dos seus discípulos então? Renúncia total. Renúncia total. A princípio, mesmo que você não entenda isso, mas esteja pronto para abrir mão de tudo para seguir a Cristo. Algumas renúncias elas acontecem gradativamente no dia a dia, no tempo de vida cristã, até chegar ao ponto onde você consegue renunciar tudo, inclusive a sua própria vida. Quanto mais você se consagra, quanto mais você busca, você consegue renunciar à sua própria vida para morrer por Cristo. Como o caso que está havendo na China, o caso que está havendo na África, não é? E eu penso, irmãos, que não vai demorar muito para isso acontecer no nosso mundo. Nós estamos vivendo um momento onde a gente precisa ter fé. E fé é o que agrada a Deus. A Bíblia diz que fé é o que agrada a Deus. Romanos 1,17 fala que o meu justo viverá pela fé, o meu discípulo viverá pela fé. Então a gente precisa acreditar e se espelhar em Jesus, olhar para Jesus para sermos transformados e sermos parecidos com Ele. Isso é importante. A grande pergunta é: como acontece essa morte de si mesmo? Como acontece essa morte de si mesmo? Eu quero que você vá lá para Gálatas, capítulo 2, verso 19. É um texto assim que nos chama muito a atenção. Gálatas, capítulo 2, verso 19. Ali começa então a grande resposta. Paulo escreve dizendo assim no verso 19: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O que o apóstolo Paulo estava dizendo, irmãos? Ele estava dizendo assim que a lei exigia um sacrifício perfeito. E por mais que aqueles animais morressem como simbologia do Cristo, eles não eram perfeitos. Cristo veio como um sacrifício perfeito, morreu e ressuscitou. E eu e você morremos com ele lá na cruz, porque a lei exigia que ele fosse crucificado. Maldito todo aquele que foi crucificado no madeiro. E Jesus foi o maldito. Ele morreu, ressuscitou, eu e você morremos com ele, né, conforme a lei, e ressuscitamos. Logo, já não sou eu mais quem vive. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Agora, Gálatas capítulo 5, verso 1 fala assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Por que liberdade foi que Cristo nos libertou? Não lembro o capítulo, mas depois, durante os questionamentos e perguntas, eu posso trazer para vocês. Colossenses fala ali que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Efésios capítulo 2, 1 também, fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e ele nos deu vida. Então, nós fazemos parte da turma de Satanás, nós fazemos parte do povo de Satanás, né? E o texto ali é muito explícito nisso.
que a gente andava segundo a teimosia do nosso próprio coração, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. Mas Deus, sendo rico, né, ele nos tirou disso através da vida de Jesus Cristo. Então, aqui começa a nossa ideia e a nossa consciência do que é morrer todo dia, morrer a cada instante, porque você é livre agora. Agora você tem como escolher, né? Agora você pode escolher entre pecar e não pecar. Antes você não tinha essa consciência, você era induzido pela sua vontade, pela sua carne. Agora não, agora você tem o Espírito de Deus dentro de você, você se tornou discípulo de Cristo e a sua vida começa aqui então. Note o que o capítulo 5 ainda, verso de número 24, fala assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Tremendo. Então nós que somos de Cristo, crucificamos lá a carne com as suas paixões e concupiscências. Isso é uma coisa que precisa ficar gravado no nosso coração, né? Carne, carnalidade. Você é um discípulo de Cristo. Cuidado com a sua carnalidade. Ela pode aflorar. Cuidado com as suas concupiscências, né? Entregue ela no altar do Senhor, se consagre, né? Cuide dessa área da sua vida. A palavra concupiscências aqui é desejo incontrolável, desejo carnal. Quantos desejos carnais que a gente não consegue controlar, né? Desde comida, bebida e outras coisas que a gente não precisa mencionar aqui, mas para você entender que o discípulo de Cristo ele é aquele que se consagra, que mata a sua natureza todo dia, aquele que abre mão de certos prazeres, que vai machucar a santidade de Cristo para poder ficar com a santidade de Cristo, né? Os que são de Cristo Jesus crucificaram lá na cruz do Calvário a carne com as suas paixões e concupiscência. Isso serve para todos, né? Paixão, concupiscência, desejo forte, carnalidade. Quando nós olhamos para esse texto, para essas verdades, a gente precisa tomar uma atitude séria. Nós somos discípulos de Cristo. E morrer, como Jesus disse lá, né? Tome a sua cruz, siga dia a dia, porque aquele que ganhar a vida aqui perde, aquele que perder a vida por minha causa, a ponto de se tornar, de morrer por mim, esse ganhar lá. Entende? Isso é o quê? É uma entrega total. É você entender que você morreu, a sua carnalidade morreu, a sua carne morreu, as suas paixões morreram, as suas concupiscências morreram, e agora você se entregou totalmente a Cristo. Então, o que é morrer dia a dia? É uma entrega total, onde você precisa ter essa consciência e procurar mudar essas suas atitudes. Um outro texto também que nos chama a atenção é o texto de Colossenses, capítulo de número 3. Né? Capítulo 3, lá de Colossenses, ele diz assim: agora, diante dessas verdades que nós vimos sobre o ser discípulo, Paulo fala assim: portanto, quer dizer, depois de tudo que a gente acabou de ouvir agora aqui, estudando a palavra, vendo a condição de Cristo sobre o discipulado, o que é morrer, não é? Paulo fala assim: portanto, se vocês ressuscitaram juntamente com Cristo, lembra que Gálatas fala que nós morremos com Cristo. Capítulo 5, 19 fala que morremos segundo a lei e ressuscitamos com Cristo. Então, portanto, se vocês ressuscitaram juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Eu comecei a dizer isso na aula anterior sobre pensar nas coisas lá do alto. Buscar as coisas lá do alto. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente perde tanto tempo só pensando nas coisas daqui da terra. Só pensando em coisas daqui da terra. Né? Pensamentos que nos envolvem. A gente não seleciona na televisão as coisas que precisam ser assistidas. A gente fica babando pela moda, fica babando pela casa dos outros, fica babando pelo carro dos outros, fica babando por este mundo que nos impõe valores que não são divinos. Não estou dizendo que a gente não tem que ter uma coisa boa, melhor, mas às vezes você baba e sem querer você inveja a vida dos ricos, você inveja a vida do outro irmão que tem alguma coisa um pouquinho melhor, né? Tem que tomar cuidado. Aliás, Salmo 73, Asaf, a Bíblia diz que ele quase caiu, quase se desviaram seus pés,
porque ele invejava os arrogantes, porque os arrogantes tinham isso, aquilo outro, e isso é com a gente também. Então Paulo está dizendo assim para a gente, olha, se vocês foram ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, vocês são discípulos de Cristo, né? E isso é uma coisa importante para a gente entender, porque morreste, claro que morremos, né? E ressuscitamos, e a vossa vida está juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele. Isso nos faz lembrar do que Mateus escreve lá no capítulo 16, quando Jesus falou que aquele que desse a vida por Ele ia achar a vida no céu. E aí no capítulo 16, verso 27, ele diz, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá cada um conforme as suas obras. É o mesmo que Paulo está falando aqui, né? Como discípulos de Cristo, a gente precisa se entregar, morrer todo momento, fazer morrer essa carnalidade, essa concupiscência, esse desejo mau no nosso coração. Continuando, o que é morrer dia a dia? Colossenses ainda capítulo 3, verso 5 diz assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também, conforme Efésios capítulo 2, né? Vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, neste momento que você ressuscitou com Cristo, despojai-vos igualmente de tudo isto. Ira, indignação. Tem gente que tem facilidade para entrar em ira, né? Muito cuidado com isso, porque isso é coisa de uma pessoa que não tem Jesus no coração. O Espírito Santo controla. Quais são os frutos do Espírito? Não é? Quais são os frutos do Espírito para o discípulo? Indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não é? Fala besteira, mesmo que seja por brincadeira, mas não fale. A vida do discípulo é muito séria, né? Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem. O velho homem morreu, acabou. Né? Não fique mentindo para o seu cônjuge ou vice-versa, filhos, né? Parentes. Né? Muito cuidado com isso. É importante falar a verdade de um jeito que tem que ser falado, mas tem que falar, não tem outro caminho. Verso 10. E vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que nos criou. Ou seja, novamente falando que o objetivo das promessas de Deus, de nós nos desvencilharmos, nos despojarmos da natureza terrena, é para que nos tornemos parecidos com Jesus, né? O qual se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que nos criou, para sermos parecidos com o Criador, certo? Isso é importante. E o que vai fazer isso? É a palavra, é o conhecimento da palavra de Deus colocado em prática. Porque não adianta nada, irmão, você conhecer a palavra de Deus e não colocar em prática, e não lutar contra a sua natureza. Não vai surtir efeito nenhum. Né? Ali o texto fala sobre, verso número 10, e vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento. A palavra aqui no grego é epignosis. Pleno conhecimento, conhecimento completo, conhecimento experimental. É você experimentar realmente a natureza de Cristo na sua natureza. A luta que você tem para poder você morrer a cada dia para ser parecido com Jesus. Isso é muito importante. Então, resumindo, o que nós precisamos entender? Um dos componentes essenciais ao discipulado é a morte de si mesmo. Né? Em outra ocasião vamos falar sobre a questão da reprodução. Naturalmente, quando você procura morrer para si mesmo, e você procura viver a natureza de Cristo, a santidade de Cristo, né? Ser parecido com Jesus, com a divindade, você morrendo para si mesmo, você vai procurar ser parecido com Jesus, com a sua natureza, com o Criador. O que vai acontecer? A reprodução virá e virá com qualidade. O problema que nós precisamos entender é assim, é que quando eu não morro para mim mesmo, quando eu não tenho apreço pelo verdadeiro sentido de ser discípulo de Cristo,
Ou, em outras palavras, quando eu não busco a santidade do discipulado, do ser discípulo de Cristo, eu não tenho vontade de reproduzir. E se eu reproduzir, vou reproduzir uma pessoa parecida comigo, desgostosa, sem prazer pela vida cristã, sem prazer por Jesus, sem amar realmente Deus de fato, né? Então eu vou me criar assim, e de repente eu vou criar uma pessoa segundo a minha imagem, né? Que ama tudo menos o Senhor Jesus, que ama todas as coisas, até na igreja, mas não ama o Senhor Jesus, né? Então é uma coisa que nós precisamos entender isso. Ser discípulo de Cristo é um mandamento e requer de nós renúncia, requer de nós morte todo dia, todo instante. E para isso nós precisamos tomar uma posição, uma atitude. Se quisermos ser parecido com Jesus, com a santidade dele, com o Criador, nós precisamos renunciar e morrer todos os dias, fazer morrer a nossa natureza terrena para ser parecido com Jesus. A morte de si mesmo é a condição para sermos discípulos de Cristo. A morte da nossa natureza terrena é a condição para sermos discípulos de Cristo. Que Deus nos abençoe. Nos veremos em breve. Amém.